Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de tabela periódica, é dia de estudar a periodicidade dos elementos a partir de uma investigação mais desuniforme dos elementos, né? E dentro do padrão que a gente segue aqui, a gente já está no grupo 15 da tabela periódica, onde os elementos que compõem já são elementos que não têm características muito dentro dos metais, são não metais ou semimetais, né? Então, os elementos que a gente vai ver aqui hoje, eles são compostos que, dentro da relevância de composição, ou seja, de atividade entre os meios, consegue configurar a integração dos empreendimentos materiais, né? Ou seja, elas organizam características diferentes nas matérias que organizam e conseguem apreender uma melhor organização de textura, de sabor, de, de desempreendimento ou empreendimento. Então, esses elementos que a gente vai falar, eles são muito importantes na natureza e nós conseguimos, a partir da absorção deles ou da utilização deles, a gente consegue elevar muito os empreendimentos materiais que a gente utiliza no dia a dia para o lado da sensação, do prazer, da sobrevivência, das razões. Então, vamos lá, a gente já vai ligar aqui, começar a ligar os pontos de intelectualidade com esses elementos. E o primeiro elemento que a gente vai falar é o nitrogênio, né? Nitrogênio. E antes de aprofundar nas variações de potencial que ele significa, sendo retratado por essa impressão, né? Nós começamos a discernir aqui a partir dos desajuntos, né, da decomposição. Então você tem o nitrogênio, né? São 4 sílabas que desaportam uma onda que desexclama. A gente tem uma onda que desexclama, né? Ou seja, reparte-se a partir de uma soma, né? Soma de reação orgânica. Então você tem reações orgânicas
que vão fazer, vão dispor, né? Vão sofrer disposição escalar circunflexa, né? Circunflexa. E essa onda desesclamada vai ser indexada no organismo, vai desassociar o organismo. Então, o que a gente consegue ver aqui? Você tem unir aqui, unir e unir aqui no começo. Então, você tem dois ni. E anteposto e sobreposto a eles, a gente tem o troje. Troje. Então, o que isso quer desaver alguma coisa, né? Esse tro, ele pode também desrecompensar um movimento, né? Um movimento especial a partir do meio possível de se movimentar, né? E o G, ele assume a característica do vetor, ou seja, o peso, a matéria de meio, né? A organização. E aí esse Ni passando pelo troje, ele vai se unir, ele vai ser unido, ou ele vai desunir. Então vamos ver o que isso quer dizer para nós. Então toda matéria, ela tem na sua solução o empreendimento material. E esse empreendimento material faz uma ecoligação desexpoente, né? Ou seja, essa matéria, ela tem dentro de si aqui, ó, se a gente pegar e ampliar esse quadrinho aqui, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter um átomo ou um grupo de átomos que está ligado fortemente a partir dessas indexações. Então você tem essas características atômicas que desafirmam a matéria a partir da sua ligação, né? E aí essa ligação, ela tem as suas características, a sua intimidade. E quando você tem isso, todo o desempreendimento que a gente fizer dessa matéria para unir com a outra, né? Você tem essa, e aí você soma com outra matéria, você vai fazer um conjunto material que vai desempreender as características desse vetor nesse e esse nessa.
né? E aí o que você tem? Você tem a potência dessa matéria servindo a essa e essa servindo a essa. Então a gente tem uma reação de ligação, de compartilhamento, né? Só que quando você diminui essa reação, esse elo aqui, ó, você cria soluções cada vez mais unidiversas, né? Ou seja, você consegue diminuir esse compartilhamento e transformar esse empreendimento com a unidimensão, ou seja, você consegue isso a partir de escala, né? Você desescala tudo aquilo que cria tudo aquilo que cria essa distância de compartilhamento para essa união. Então o que acontece? Acontece a fusão. E essa fusão, ela sempre quando você trabalha para a fusão, ela funde-se a partir da mineralização. Então a fusão, ela acontece a partir da mineralização. E essa mineralização é um agrupamento rítmico de toda busca de integração de uma matéria para com a outra, unindo. O elemento na natureza que são mais capacitantes para poder fazer esse empreendimento é o fogo, né? Ou elementos que pegam fogo, que compartilham essas características, né? Por quê? Porque existe a insolação fazendo a dispersão dessa unidade, porém mantendo ainda que exista nessa matéria o processo expansivo das unidades atômicas, você tem a neutralização da expansão com a união desse elemento que se propicia unir dele, né? Então olha que lindo que é a química. Você tem como que você vai mentir para a pessoa e vai falar que 1 mais 1 é igual a 1? Como que você consegue mentir? Que isso é uma mentira. Você consegue a partir da reação. A reação, ela permite provar que 1 mais 1 é igual a 1. E o cara que você for provar, a pessoa que querer que você prove, se ela passar por todas essas etapas, ela vai acabar concordando com você. E isso é a beleza da união, é a concordância. Você tem a concordância, né? E é isso que a gente trabalha, dância. É fazendo a concordância de matérias. E aí o que a gente pega, né? Você pega para fazer a análise e provar que o nitrogênio ele é o nitrogênio, a gente precisa de fazer a reação reversa. E aí a reação reversa, ela vai desatirar tudo aquilo
que desapreender o nitrogênio. E aí você vai ter o nitrogênio, que é um do sétimo elemento mais abundante. Entende? Mas para chegar lá, né, para chegar nessa concordância de elevar o nitrogênio à luz do átomo, nós precisamos de observar ele na luz da união, né? E aí o nitrogênio na luz da união, ele constrói elos de... Vamos lá aqui, ó, pro roteiro. Como ele não é metal, ele tem muita familiaridade biológica, né? O nitrogênio... Embora o nitrogênio dentro dos solos e da vegetação terrestre seja amplamente considerado proveniente da atmosfera, rochas, resíduos, esse nitrogênio ele contribui pouco, né, com todo o nitrogênio. Ele é um elemento comum no universo, estima-se que seja o sétimo elemento mais abundante da Via Láctea. É sintetizado pela fusão do carbono e do hidrogênio. O nitrogênio é muito menos comum nos planetas rochosos, contudo. Muitos compostos de importância industrial, como o amônico e o ácido nítrico, os nitratos orgânicos, ligação, além de seus principais usos como fertilizante, estoques de energia, o nitrogênio forma compostos orgânicos versáteis. Compostos orgânicos, viu? Então, olha só. A gente pode afirmar com certeza que as adaptações orgânicas dos seres vivos partem muito desse trabalho de informação nitrogênica, né? Compostos orgânicos versáteis. O nitrogênio constitui parte de matérias tão diversas quanto o cleva. Nitrogênio é parte integrante das moléculas. Todas as grandes classes de medicamentos, incluindo antibióticos, muitos medicamentos, imitam ou são profármacos de moléculas de sinalização que contêm nitrogênio. Ambos nitratos orgânicos controlam a pressão sanguínea ao metabolizar-se o ácido nítrico, nitrogênio como café. Os alcaloides vegetais que contêm nitrogênio por definição. Portanto, muitos fármacos importantes que contêm nitrogênio, como a cafeína e a morfina, são os alcaloides ou imitadores sintéticos que acham da mesma forma que muitos alcaloides vegetais sobre os receptores dos neurotransmissores dos animais, por exemplo, anfetaminas. Olha só que legal. Está presente em todos os seres vivos, é um elemento constituinte do aminoácido e, portanto, das proteínas, bem como dos ácidos nucleicos. O corpo humano possui 3% do seu peso em nitrogênio
Trata-se do quarto elemento mais abundante do corpo depois do oxigênio, carbono e hidrogênio. O ciclo do nitrogênio descreve o movimento desses elementos. Considera-se que foi descoberto. Tá bom. Características principais. Ocorre como um gás inerte não metal incolor, inodoro inspirado, constituído cerca de 4/5 de composição do ar atmosférico, não participando da combustão e nem da respiração. Como o elemento nitrogênio tem uma elevada eletronegatividade, o nitrogênio é o principal componente da atmosfera terrestre. Este elemento chega ao solo através de compostos orgânicos. Sua fixação pode ser biológica, simbiótica ou não. A mais importante aplicação comercial do nitrogênio é na obtenção do gás amoníaco pelo processo Haber. Refere-se a um processo hoje largamente empregado em escala industrial. O amoníaco é usado posteriormente para a fabricação de fertilizantes e ácido nítrico. É usado devido à sua baixa reatividade como atmosfera inertizada em tanques de armazenamento e óleos vegetais e animais. Também é usado em tanques de líquidos explosivos durante a fabricação de componentes eletrônicos, transistores, na fabricação de aço inoxidável. Uso de nitrogênio como atmosfera inerte geralmente é feito como substituição no ar. O nitrogênio líquido é obtido pela destilação do ar líquido. É usado como fator refrigerante para congelamento e transporte de alimentos. Entre os sais do ácido nítrico estão incluídos importantes compostos como nitrato de potássio, nitro ou salitre empregado na fabricação de pólvora e o nitrato de amônio como fertilizante. Os componentes orgânicos de nitrogênio, como nitroglicerina e trinitrotolueno, são muito explosivos. Na medicina nuclear, o nitrogênio 13 é radioativo com emissão de pósitron, é usado para exame PET. Na indústria automobilística é utilizado para inflar pneus de alto desempenho. E na vulcanologia, pesquisadores descobriram que analisar isótopos de nitrogênio agrupados é uma maneira útil de monitorar a atividade de vulcões. E aí você tem o nitrogênio como adubo também. Existem plantas que necessitam de mais quantidade de nitrogênio. É um macronutriente primário ou nobre. No entanto, devido à multiplicidade de reações químicas e biológicas, a dependência das condições ambientais e ao seu efeito no rendimento das culturas, o nitrogênio também é um elemento que apresenta maiores dificuldades de manejo.
na produção agrícola, mesmo em propriedades tecnicamente orientadas. As formas preferenciais de absorção de nitrogênio pelas plantas são a amônia e o nitrato, compostos nitrogenados simples, como ureia e alguns aminoácidos também podem ser absorvidos, mas são poucos encontrados na forma livre do solo. Legal. Abundância e obtenção. Nitrogênio é a componente principal na atmosfera. Compostos. O azoto é o componente essencial dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos, vitais para os seres vivos. As leguminosas são capazes de desenvolver simbiose com certas bactérias do solo chamado de rizóbios. Estas bactérias absorvem azoto diretamente do ar, sendo este transformado em amoníaco, que logo é absorvido pela planta. Na planta, o amoníaco é reduzido a nitrito pela enzima nitrito redutase e logo em aminoácidos das proteínas que finalmente se incorporam a cadeias. Bom, então vamos olhar uma resolução aqui do nitrogênio, né? Então o nitrogênio ele é um elemento muito abundante, né? E aí nessa abundância toda, o que é feito? Todas as células que recebem nitrogênio decompõem, né, o nitrogênio de uma forma. Então você tem uma variação de decomposição de nitrogênio, ou seja, quer dizer que o nitrogênio ele faz parte de muitas reações. E isso desorganiza todas as vidas, né? Em todas as vidas a gente tem nitrogênio. E nessa desorganização, o que a gente aprendeu? Aprendeu que a gente precisava de formar conversões com esses nitrogênios para que eles nos fossem concordantes, né? E aí o que a gente fez? A gente fez proteínas que indexavam nitrogênio, a gente fez enzimas que utilizavam nitrogênio, e todo esse nitrogênio ele começou a ser bem absorvido e desenvolveu sobre o conjunto da vida melhor concordância. E graças a esse nitrogênio a gente pode afirmar que a gente desempreende melhores sensações. Porque dentro dessa utilização nós temos as escalas, né? E tudo aquilo que consegue viver está no meio de sobreviver. E essa sobrevivência de reações que é utilizada com nitrogênio sobre os vários empreendimentos de força são empreendimentos que são têm garantia, né? Possuem garantia de resistência, né? Porque você tem um elemento sofrendo várias decomposições,
E aí essas decomposições elas conseguem desescalar-se a partir de vários processos de adequação, né? E essa é a concordância, né? Você tem a adequação desse elemento na natureza como um meio de sobrevivência, né? E aí você tem vários elos de utilização desse meio. Na perspectiva que ele serve, nós temos sempre na química a gente tem a parte que a gente observa da agricultura, a parte que a gente observa da matéria, da materialização, de soluções. E como todos esses elementos na tabela eles funcionam como ingredientes para poder fazer soluções de concordância, na agricultura, na materialização de soluções e na própria biologia dos corpos, né? Na biologia da vida, a gente tem as proporções e cuida dessas proporções dentro das reações que a gente faz para que encontremos a concordância de absorver esses ingredientes, porque o tempo todo a gente está utilizando eles como alimento para reagir, para fazer reações. E todas essas reações provocam em nós inconcordâncias até que a gente consiga apreender concordância e desenvolver essas características nessa assimilação. Bom, e aí o que acontece? Se você tem o nitrogênio funcionando a partir da sua expressão conjunta com algo em um certo ritmo, se eu imprenso esse ritmo com uma matéria, eu posso desadmitir uma parte desse ritmo e ele ficar sendo um outro ritmo, porém continuando com as suas características. E olha, isso é impressionante, porque é imprimir desenvolvimento, né? Rítmico desse expressor. Entende? Então, só o que a gente precisa? A gente precisa encontrar os contatos certos que vão desarranjar enobrecidamente essa molécula a ponto dela de domar esse átomo em coligação de reação com outro,
a ponto de diminuir essa coligação, né, e fundir. Quando a gente funde, a gente tem o produto, cara, e esse produto consegue ser recipiente, né? Consegue ser uma inovação para toda a vida, né? Que utiliza o nitrogênio, né? Porque essa fusão, dentro da desescalação dessa fusão, ela consegue desescalar menores empreendimentos desses fusores, né? Dessa fusão. E aí essa é a história da vida contada, né? A partir do desenho dessas disreações que os empreendimentos humanos fazem sobre a natureza desses elementos. Isso é muito engraçado, cara. Isso é muito top. O único problema é a adversação de olhares. Vamos pegar aqui, ó. Adversação de olhares. Porque os empreendedores, adversação de olhares. Os empreendedores, eles buscam se contaminarem pelos problemas que questionam. E aí desse problema que eles questionam, nascem probleminhas, né? E aí essa nascente se torna efusora dos contagiantes desse problema, que se contaminam com probleminhas, mas eles se esquecem que não há problema, só soluções. E sabe como que eles se esquecem disso? Eles vão morar debaixo dos problemas. É assim que eles esquecem. E aí o que faz eles aprender? Que eles esquecem da capacitância de descobrir solução, porque busca se confortar no problema. E aí que problema é esse? São os problemas sociais. Porque todo problema social é um espelho. O problema é um espelho mal formado das reações que o homem busca com a natureza ao seu redor. E aí, quando existe essa competição por solução, de comparar contrastes, a vida diz ir bem morando debaixo do problema da comparação que faz com o outro, desinvestindo
o seu estado de solução. Tá. E aí essa é a diversação de olhares, né? Isso é muito tóxico, né? Você tem a intoxicação por esse empreendimento, né, social. O fósforo, ele, você vê aqui, ó, se a gente pegar na tabela dos ingredientes, nós temos poucos não metais, né? Você tem, em relação aos outros, nós temos poucos não metais, porém eles são muito abundantes, e todos esses elementos, quando disservem a nós, precisam de compartilhar proporções dessa abundância de não metais. Por exemplo, vamos ver o fósforo aqui, ó. É essencial para os seres vivos, pois compõe as membranas celulares, os ácidos nucleicos e os ossos e os dentes. Olha que surpreendente. Se você for olhar, a vida, né, o ser vivo, ele só é feito de célula. Se o fósforo ele desenvolve a membrana celular, o que esse cara é? Esse cara é o potente, né? É o cara que nos ajuda pra caramba, né? Vamos ver aqui, ó, pesão, elemento de símbolo pesão. Por sua etimologia, o fósforo significa luz brilhante e provém do latim phosphorus, que por sua vez se originou no grego fósforos, formada de phos, luz. Sufixo fósforos, portador. A raiz grega fotos, aparece também em palavras como fotografia, foto e muitas outras, que de algumas maneiras se originam da ideia de luz. Características: é um não metal, apesar de existir na forma alotrópica conhecida como fósforo preto, que se comporta como um semimetal. Não encontrado no estado nativo porque é muito reativo. Ou seja, ele é muito reativo, ele reage facilmente, oxidando-se espontaneamente em contato com oxigênio. O fósforo é o único macronutriente que não existe na atmosfera, senão unicamente quando encontrado em formas sólidas nas rochas. Ao mineralizar-se, é absorvido pelas raízes das plantas e se incorpora à cadeia trófica dos consumidores, sendo desenvolvido no solo, nos excrementos ou através da morte. Uma parte do fósforo é transformada por corrente de água, ali se incorpora na cadeia trófica marinha ou se acumula e se perde nos solos marinhos, onde não pode ser aproveitado pelos seres vivos até que o afloramento de algas profundas possa reincorporá-lo na cadeia. Interessante. A partir do guano ou excremento de aves pelicaniformes, o fósforo pode ser reutilizado como guano, reiniciando um novo ciclo. Então vamos lá. Fósforo. Você tem uma força, né? Você tem uma força, uma flexão uma flexão nenhuma passagem, né, nenhum feixe. Você tem uma força no organismo, né, no sistema, que desondula, né, que faz
expansão na força. Ó. Força. E aí essa expansão no organismo reage no organismo. Então olha só que legal. Então você tem 3 Os, 2 Fs e 1 S. O que isso quer dizer? Que a gente tem você tem o fósforo ao ser ao S, né, do FOF, né, o S ele é uma desavetorização de força, né? Você tem é como se a gente tivesse um O que está sendo batido aqui, ó. Aí você vai ter o S, né? Então você tem uma força que está sofrendo uma divergência, você tem dois vetores divergentes, né? E aí o Fo tá fazendo reação no organismo, né? Na força. Então é como se a gente tivesse uma estrutura que busca sofrer reações, né? E sustentar reações. Deixa eu ver aqui, ó. O ácido fosfórico concentrado, que pode conter entre 70% e 75% do pentóxido de fósforo. É importante para a agricultura, já que forma fosfatos para fertilizantes. Os fosfatos são usados para a fabricação de cristais especiais, para lâmpadas de sódio e no revestimento interno de lâmpadas fluorescentes. O fósforo de cálcio é utilizado como pó de confeite para bolos e outros produtos em confeitaria. Fosfato de cálcio é importante para a produção de aço e bronze. O fosfato trissódico é empregado como agente de limpeza para amolecer a água e prevenir a corrosão da tubulação. O fósforo branco tem aplicações militares em bombas incendiárias e bombas de efeito moral. Também é usado em fósforos de segurança, pirotecnia, pastas de dente, detergentes, pesticidas e outros produtos. E os ortopolifosfatos condensados, óxido de são utilizados para prevenção e tratamento de doenças como osteoporose, artrite reumatoide, artrose, cálculos renais. A combinação desses fosfatos também pode ser utilizada como antioxidante e solubilizante. Estes fosfatos também são extremamente benéficos para as funções mentais, memória e raciocínio. Legal. Ações biológicas várias, né? A gente tem desenvolvendo a membrana da célula e o fortalecimento das células que são mais condensadas, os ossos. Prevenindo a desmineralização óssea. Também pode ser acumulado nos rins por falta de desenvolvimento de excreções e pode fazer a pedra, né, a litíase.
É um mineral essencial para o metabolismo no organismo animal e pode possuir papel muito importante no desenvolvimento e manutenção de estruturas ósseas. Deixa eu ver. Tem muitas aplicações. O fósforo é encontrado em minerais. E a gente tem o fósforo branco, que é extremamente venenoso. Rochas. Legal pra caramba. Então vamos tentar ver o fósforo diferente, né? Vamos ver aqui, ó. Imagens dos fósforos. Então, para a gente extrair o fósforo, a gente precisa de pegar uma rocha e fazer a decomposição, as etapas. E aí, o fósforo ele também é incorporado na cadeia alimentar a partir das reações dos animais que comem as plantas, né? Porque o fósforo é incorporado na cadeia de agricultura. Então, vamos ver aqui, ó. Como um não metal, ele não é metal, se incorpora nas rochas. Um elemento não metal. Vamos pensar, né? Você precisa de uma integração complexa, onde faz, né, fusão. A gente faz essa fusão. Toda essa fusão, ela cooperou para o fósforo ser o que o fósforo é nessa significância, né? E aí esse fósforo como ele sofre reações complexas há anos, a formação que ele reage frente aos intercessores desse complexo possibilitam ele que ele seja recepcionado e integralizado em vários status materiais. Status. Vamos pôr estados, né? Estados materiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo de muitos anos o fósforo ele foi encontrando na natureza estruturas que melhor recebessem esse fósforo a partir dessa desuniversalização. O que isso quer dizer? Quer dizer que não foi do dia para a noite que os organismos vivos, as plantas,
as organizações criaram complexos de fluidos lógicos para poder desaproveitar do fósforo como aproveitam, né, atualmente. Isso levou anos, né, na cadeia biológica, no ecossistema. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que esse fósforo ele foi incorporado, e dessa incorporação as reações que desobrigaram dessa incorporação, dessa utilidade no organismo, a desobrigação desse elemento fez com que ele se tornasse essencial para a vida, e não só essencial, mas também ele fabricasse vidas mais capacitadas para estar no meio, né? E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma tecnologia de adaptação a esse elemento, a utilização orgânica desse empreendimento, desse como que a gente chama desse ingrediente, né? E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que essa utilidade ela tem sido estudada, e a gente viu, né? Aqui o fósforo serve. Só que com o olhar desse serviço do fósforo, você descobre que a gente só serve do fósforo assim porque até agora é a isso que ele tem demandado integração, né? Porque a partir do momento que ele se integrar e de servir a outras em outras formas, né? De outras formas, ele vai fazer adaptação, né? Então, o que isso é importante saber é que esse valor adaptativo desses compostos nas nossas vidas, né, nos faz olhar cada vez mais à frente nas organizações. E aí, quando a gente consegue fazer a evolução, né, ela é dependente total dessa qualidade, do raciocínio desse tipo de empreendimento, né, dessa coligação, porque é uma periodicidade, né? Você tem cada vez mais a espiral defractada, né, por esse átomo em desorganização rítmica em função de um estabelecimento rítmico novo, ou seja, de uma transformação celular, de uma capacitância de resolução no organismo. E por fim a gente vai falar do arsênio, né? Não, arsênico. Agora o arsênico ele já é um semimetal. É um metalóide quase ínsipido e inodoro que causa significativa toxicidade aguda e crônica em todo o mundo. A substância tem uma fama de ser associada com envenenamentos intencionais e mortes citadas, inclusive com bastante frequência
na literatura ficcional. Então ele é um dos 5 elementos químicos mais letais. Seu símbolo é azão ASzinho. Azão ASzinho. Atenção. Na contração. Sem. 3 estados alotrópicos: cinza ou metálico, amarelo e negro. O arsênico, condições normais, tem estruturas romboédrica, 3 eixos cristalográficos. É um bom condutor de calor, porém é um péssimo condutor elétrico. O arsênico amarelo é obtido quando o vapor de arsênico é esfriado rapidamente. Extremamente volátil, mais reativo que o arsênico metálico, apresenta fosforescência, fenômeno de luminescência. Fotoluminescência relacionada à capacidade que uma espécie química tem de emitir luz. Legal. A temperatura ambiente. Também se denomina arsênico amarelo mineral. Todas as formas alotrópicas apresentam brilho metálico, apresentam uma condutibilidade elétrica muito baixa, comportando-se como um metal ou não metal em função, basicamente, do seu estado de agregação. Reage violentamente com o cloro e se combina quando aquecido com a maioria dos metais para formar arsenito. É aquecido estando concentrado. Conservante de couro. Vamos ver as aplicações. Conservante de couro e madeira. Arseniato de cobre e crômio. Uso que representa, segundo algumas estimativas, 70%. O arseneto de galho é um importante semicondutor empregado em circuitos integrados, mais rápidos e caros que os de silício. Sólidos geralmente cristalinos de condutividade elétrica variável, podendo transitar com certa facilidade entre os estados de condutores e isolantes elétricos, em função dos semicondutores. É usado como aditivo em ligas metálicas de chumbo e latão. Tem uso tradicional em inseticidas, herbicidas e venenos. O disulfeto de arsênio é usado como pigmento e em pirotecnia. Usado também como descolorante na fabricação de vidro. Legal. Descolorante. No início da Idade de Bronze, o arsênio foi usado como componente do bronze, mas devido à sua toxicidade foi substituído posteriormente pelo estanho. Então muita gente deve ter morrido, trabalhando com isso. É aplicado também na conservação de fósseis. Recentemente renovou-se o interesse principalmente pelo uso de trióxido de arsênio para tratamento com pacientes com leucemia. Conservação de fósseis renovou o interesse. É um grupo de cancros que surgem geralmente na medula óssea e causam um número elevado de glóbulos brancos anormais. Papel biológico. Não está claro se ele é um elemento químico essencial para todos os organismos vivos, ou que se sua deficiência gera complicações.
Algumas formas de vida mais simples, como certos organismos unicelulares, podem utilizar o arsênio como catalisador em reações de oxirredução para obtenção de energia. O arsênio pode desativar centenas de enzimas envolvidas em diversos processos biológicos celulares. Desativar. A presença de genes de resistência ao arsênio em virtualmente todos os organismos vivos, conhecidos desde os unicelulares até os multicelulares, é um forte argumento contra a hipótese de essencialidade do arsênio. O efeito estimulante do crescimento associado ao arsênico fornecido com altas doses de alguns animais de criação, com ratos. Papel no crescimento. Função fisiológica. Uma função fisiológica no metabolismo da metionina nesses animais pouco compreendidas. Indícios de que atua no crescimento. Abundância e obtenção. Usa-se arsênio 73 como traçador para estimar a quantidade de arsênio absorvido pelo organismo e o arsênio 74 na localização de tumores cerebrais. Arsênio 73 e arsênio 74. Toxicologia. O arsênio é absorvido pelo organismo humano principalmente pela inalação e ingestão. São menos tóxicos que os inorgânicos. Arsênio inorgânico, trivalentes, dados com isso, ocasionando danos em vários sistemas celulares. Então é porque as enzimas são lesadas com arsênio. Poucas horas ou dias. 140 mg de arsênio inorgânico trivalente para causar morte de um ser humano adulto por dano à respiração celular. Em poucas horas ou dias, o arsênio pode induzir produção de metalotioneína. Uma proteína que se liga a esse metal é também o cádmio. Mercúrio. Supõe-se que esse é um dos mecanismos de adaptação que leva a uma relativa intolerância. Legal. Vamos ver se a gente vê o arsênio aqui. Arsênio. Contaminação por arsênio. Vamos ver aqui. Então eles fazem fertilizante, e bactericidas, essas coisas. Também utilizado na pirotecnia, porque ele em alguns estados é fluorescente, fluorescente. Bom, então arsênico, né? Você tem um vetor de atenção na reação que parametrifica uma
escala de circunflexão na onda e desexclama compasso no organismo. Então é como se esse ar sem isso fizesse é como se o organismo ele distendesse-se por falta de ligação, né? Sem isso, porque todo ar que a gente respira, ele tem a propriedade de empreender as cordas prefundindo a similaridade orgânica nesse veículo, né? O que isso quer dizer? Quando você respira, você não faz uma atividade simples, existe uma complexa informação orgânica que desproporciona o ar que entra o entendimento dessa entrada sobre essas cordas, né? E aí esse empreendimento ele tem uma parte que liga o cérebro, onde o sistema nervoso central ele vai coordenar junto com o sistema sanguíneo essas conduções, né? As conduções que fazem essas forças motrizes no organismo. E aí isso significa mais ou menos isso, né? Você consegue desativar uma parte para ativar uma parte maior, né? Ou seja, isso é fazer harmonia. Ou seja, dirigir o organismo afirmando isso. Se você não tiver isso na afirmação, na familiaridade dessas direções orgânicas, esse ar sem isso, né, vai fazer com que a falta disso corrompa, né, a organização desse produto, né? E aí a gente tem esse empreendimento de visão também sobre o arsênico. Que é um mistério, né? Você tem que ver que o corpo
é um mistério porque ele prepara sobre o meio e recursos de ingredientes desse meio aquilo que faz do corpo uma obrigação de se fazer um meio organizado para conter-se e passar por essa contenção ambientalizando a impercussão dessas tomadas de proporção reativa. Então, o que acontece? Toda a matéria é sente pelo organismo, por menos aprendido que essa matéria esteja, ela sofre as forças atômicas, né? Então você tem a matéria, né, no meio, e a matéria por si só ela diz a sua atomicidade. Se a gente tem uma matéria que tem vários tipos de átomos presos, a exposição dessa matéria desexpande e corrente fica em nós. Se você tem pisos dessa matéria e se você passa por esses pisos, esse processo de desexpansão assume você e desestabelece você sobre o efeito sobre esse efeito de constar de em cima nessa razão. E aí o único problema do seu organismo dessa distensão é que você não vê essa atomística, você só sente ela em proporções diferenciais. Então, sobre a agência dos observadores dos seres, nós temos as faixas desses seres que desatomada e sentem esses riscos, né? Você tem os riscos, que são a eletrosfera, riscos orbitados. Então, dependendo do organismo que está nesse meio, eles dissentem mais ou menos esses riscos, que são valores de conjugação de elementos. E todos esses elementos que a gente falou podem e às vezes estão sendo defratados por esses riscos que a gente não vê, mas a gente sente e descreve no sentido positivo ou no sentido negativo. Então essa é uma tensão que é periódica, né? Sobre todos os trabalhadores, os amigos, os periódicos de uma estação trabalhística, de um visor de compreendimento, de um assessor de conhecimento. Até por isso, se você ler 2 vezes a mesma coisa ou assistir 2 vezes a mesma coisa, você tem a garantia de que vai ser diferente por conta dos riscos que vão estar nesse meio, descontando, né, em você e nessa sua força de aprender esses status de recompensa que a gente busca em tudo aquilo que a gente faz, né? Em toda o emprego de potência.
Porque é uma detecção, né? E a detecção nos rege e nos faz escolher. Então é isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo estudando o resto do grupo 15 da tabela periódica, nos atentando a eles. Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!